Carranca. É um rio sinuoso, matas densas, escassas luzes, clareiras esparsas, esconde beleza, desfaz certeza, ressoa farsas. É preciso carranca, desbrava e franca, no tronco da correnteza escura e já salubre, vislumbrando vales, talvez planícies pouco ligeiras, desvios de águas à procura do mar. Vou esculpir-me em madeira, imagem quase risível, despretensa, invisível. Dispenso espanto, santo ou mal-olhado, rosto suado, suspenso em proa na minha canoa. Ergo-me vaga, sorriso largo e bom siso, aviso aos navegantes, navegar é preciso, em rumo impreciso, caminhando para o mar. Não afugento imagináveis perigos, trago abrigo de alguma armadilha, recolho amigos de margens aparadas e verdes na estrada, desse igapará que pouco sei onde vai dar. Minha carranca é cara de criança, é face de esperança e trança, em águas sujas de viagens, cujas mágoas das nuanças, do sal ainda por chegar, quero olhar para frente, sem parada em mente, de vontade mansa, sem desejo de voltar. Muito bom. Muito bom, Silvana. Pessoal, a gente está começando o Papo na Rede dessa quinta-feira um pouquinho mais cedo, agora 3h30. Que lindo. Por uma razão muito especial. Primeiro que a gente está com a Silvana Pinheiro aqui com a gente, que é uma alegria muito grande. Uhum. Ela chegou em São Paulo hoje, né, Silvana? Agora final da manhã. Ainda está trazendo ares de Vitória com ela. E às 6 horas da tarde ela estará na Bienal lançando o livro Fêmea, que é um livro de poemas dela, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aliás, a partir do título, que eu achei muito interessante. E às 6 horas, então, 18 horas, né? Você vai estar lá. Isso. E a gente tem, então, esse tempinho para conversar um pouquinho com você sobre... Acho que sobre a sua vida. A gente está se conhecendo hoje, pessoalmente. Né? A gente se conhece via Facebook, né, Carlos? Eu sou fã dos dois. Nós dois somos fãs de você. Então, assim... conhecer um pouco não só da arte, mas do artista. Uhum. Né? Acho que falar um pouquinho sobre a Silvana e sobre a arte da Silvana, que ela é uma arte literária. A gente está com seus livros. Não sabia que havia tantos filhos literários. O Carlos tem lá, queria mostrar alguns. Eu acho que vale a pena a gente repassar um pouquinho. Esse aqui é o 10º livro seu, Silvana. Esse de poemas é o 10º livro. Uhum. Mas esse daqui é de poemas mais para adultos, né? Tá. E a maior parte do meu trabalho até hoje de publicação tem sido para crianças e jovens, né? Uhum. Ó, pessoal, eu queria mostrar esse aqui, eu acho que é um livro. Esse daqui ele está esgotado? Não, esse tá. Esse não. Esse é de 2009 e ele está ainda em Amigos circulação. da Terra, que ele trata de uma questão ambiental, e você falou que são de três ambientalistas capixabas. Na verdade, a primeira não é nenhuma ambientalista, é uma precursora, né? Maria Estela de Novaes, ela foi professora do Augusto Ruski. Tá. Então ela semeou algumas coisas nesse sentido lá na minha terra, né? Uhum. E os outros dois são capixabas também. Esse aqui é um livro para criança, Os Bichos Pequenos e Grandes. Esse aqui é um livro, ela falou, e é mesmo, tá aqui, ó, Editora Ultimato. A Silvana quebrou um paradigma, né? De colocar um livro infanto-juvenil lá no Ultimato. Esse está esgotado, mas vocês acham para ler no meu blog. Se você acessar, você consegue ler no blog. Legal. Seu blog tem o seu nome? Tem o meu nome, pinheirosil.blogspot.com. Tá. Silvana, quando você começou a ler esse poema chamado Carranca, né? Me veio assim a memória uma coisa da época que eu fazia, eu acho que o ginásio, na época era chamado ginásio. A gente tinha um livro, acho que vocês lembram dele, era um livro que, se eu não me engano, dizia assim, Para Gostar de Ler. Sim, é uma coleção da Ática. Era uma coletânea de contos, eu lembro que tinha Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga. De crônicas, né? De crônicas, Paulo Mendes Campos. Fernando Sabino. E o que eu achei, pra você ter uma ideia, eu não esqueci, porque eu acho que eu comecei a gostar de ler. Eu tenho vários livros de Fernando Sabino, curto demais Fernando Sabino.
esse jeito de escrever uma crônica, uma coisa absolutamente cotidiana, mas assim que te prende. Você fala assim, putz, como que o cara com humor, com ele leveza, né? Assim, de uma lagartixa da parede, ele escreve 4, 5 páginas. É verdade. É impressionante. Então, assim, para gostar de ler. Aí, quando você estava lendo, eu falei assim, será que tem? Aí uma pergunta, se não tiver, quem sabe, um tema para a gente conversar. Para gostar de ler poesia, tem um livro desse? Tem. Ou seria necessário um livro desse? Não, necessário, eu acho que para você gostar de ler poesia, você tem que ler poesia, né? Mas assim, boas seleções de poesia você vai encontrar no mercado. Uhum. Mas ler poesia é o tipo de texto que as pessoas menos leem. É por isso que eu estou perguntando. Né? Assim, eu acho que... Eu trabalho... Desculpa, só interrompendo, você emenda, você é professora. Sim. Mesmo hoje, apesar de tanto... que a impressão que a gente tem é que avolumou-se, né? Tanto... Ganhou mais espaço, né? Tanto, a literatura, tanto poética, poetas, escritores e livros, enfim. Mesmo assim, você acha que ainda a leitura eu pouca acho que em relação ao sim. que você Eu tem? trabalho numa escola, né, com a juventude, uma escola de ensino médio, e eu vejo assim o percentual de alunos que se interessam, né, por ler, independente de uma indicação, por exemplo, obrigatória de um professor, né? Tá. Então a frequência à biblioteca, o empréstimo de livros à biblioteca escolar é algo bem reduzido, né, ainda, né? Eu trabalho com um projeto na escola que chama Clube do Livro, que é reunir exatamente alunos que estão interessados em ler, ou se não estão interessados, mas gostariam de estar. E a gente faz a leitura de livros, de poemas, de contos, de crônicas. Eu já levei escritores lá, né? E assim, o nosso trabalho é exatamente incentivar. O meu grande desafio como educadora hoje eu coloco como incentivo à leitura, né? Porque eu vejo que a juventude hoje ainda está, por mais que haja muitas publicações no mercado, mas ainda está muito distante, né? E o lugar onde esses alunos, especialmente da escola pública, das classes mais de baixa renda, têm acesso ao livro é a escola, né? Você não vai encontrar... dificilmente você vai encontrar pais que investem nessa faixa socioeconômica, que investem na compra de livros para os seus filhos. Em casa, normalmente, não é um ambiente onde ele tem à disposição material. Tá? Ele vai ter acesso na escola. Na escola, né? lá na biblioteca da escola. E hoje os sistemas públicos de ensino, tanto federal, estadual como municipal, eles investem muito na compra de livros, né? Nós temos na minha escola, por exemplo, uma biblioteca muito boa, né? Mas eu diria subutilizada. Pela qualidade do que tem lá, entendeu? Aquela visão assim romântica do tipo que me vem à memória. Carlos, vai falando aí. Dani tá pedindo para eu acho que ajustar um pouquinho o seu microfone. Vai falando na boa. A internet é assim. Ao vivo. Não sei exatamente. Quem não sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Não, Dani, vê se ficou bom. Não sei se piorou ou melhorou. Me vem à memória, até por conta da morte do Robin Williams tão recentemente, o Sociedade dos Poetas, né? Foi um filme que me influenciou muito e tal. E ele é muito bonito mesmo. E ele tem, quer dizer, um dos incentivos que ele faz à classe dele, né, que é extraordinário, é a leitura, né? É a roda de leitura em um lugar. Viu, né? antes disso, uma coisa que eu acho fantástica nesse filme, para mim uma das melhores cenas, é quando ele começa a dar aula para os garotos, e aí ele pega aquela introdução do livro, que é o que eu estava perguntando assim, onde está um livro que é como aprender a gostar, lá é assim, é como aprender a analisar. Aí ele faz aquelas coordenadas da abscíssia, ele faz uma avaliação cartesiana de uma poesia, aí o garoto começa a ler e tal, e fala, pode rasgar, porque não é assim que você entra na poesia. Eu diria que eu fiz... Desculpa te cortar, Bruno. Não, porque na verdade, o filme, ele é um encorajamento a muitas coisas, né? Muitas iniciativas e sair fora dos padrões e dos limites e tal, mas sobretudo ele mostra um lado também romântico, né? Utópico quase, né? De você ter meninos e meninas, ou, quer dizer,
jovens, ou mesmo nós, homens e mulheres, que se interessados para ler, né? Fazer rodadas de leituras. Hoje acontecem alguns sarais, né? E eu acho Outro dia aconteceu lá e foi muito legal. Teve uma garotinha Graça, que foi lá e leu e fez uma poesia e tal. Quer dizer, isso é puro romantismo. Isso, por exemplo, não acontece, por exemplo. Acontece, mas não é a vida real da escola, né? Por exemplo, não é o dia a dia da escola. E, na verdade, muitos professores, até mesmo de língua portuguesa, trabalham muito pouco literatura, né? É mesmo. Por conta do pouco tempo de trabalho, por conta do currículo grande, né? E por conta das necessidades mais práticas de preparar para o Enem, por exemplo. Sim. Então o aluno vê muito mais a história da literatura do que propriamente ler. Ele vê o cartesiano da coisa. Vê a introdução do livro, não entra na poesia. Não entra. Que na verdade é um encorajamento a não gostar. Não gostar de ler. É como as primeiras aulas de música, né? Que você Teoria tem que musical. Decorar algumas coisas. Quando é que eu vou tocar esse negócio? Exatamente. Eu venho de uma formação em letras também, né? Eu sou pedagoga, mas sou formada em letras também. E na verdade eu vejo que a academia também ela faz muito mal aos professores de português, entendeu? Ela mais que afasta. Não é só os professores de português, às vezes faz mal muito mais gente. A academia faz bem algumas coisas, mas em outras ela é árida, né? Com certeza. Eu acho que sobretudo esse aspecto, eu acho que a academia ela tende a ser um ambiente árido, né, questionador, essa questão de avaliar, e aí a gente perde, eu acho que a possibilidade da sensibilidade, da subjetividade, que é onde entra, sobretudo, o caráter poético da literatura, né, ou a natureza poética. Então, eu acho que quando eu te fiz essa pergunta no início, voltando, né, porque eu sinto isso na minha história pessoal de vida. Em dado momento eu aprendi a gostar de poesia, mas tem a ver com outras questões da vida, que é quando eu comecei a perceber questões da sensibilidade, da espiritualidade, da cristã, a própria compreensão de que a Bíblia, mais do que um livro, tempos atrás a gente ouvia a seguinte expressão: a Bíblia é o manual do fabricante. E fiquei pensando, dado momento assim, eu não sou geladeira, né? Não sou um carro. E aí, tempos depois, eu ouvi o Dr. James Houston, que era lá do Regent, falando uma coisa interessante. Ele fala assim: a Bíblia são cartas de amor de um Deus apaixonado. E na literatura original, boa parte dela, ela se apresenta na forma poética, os profetas, os salmos. Sim. Tem muita poesia. Né? Então, essa questão da poesia, eu acho que especificamente esse gênero, né? Que é o seu livro, essa dificuldade que a gente tem. Isso, você tem a sua formação também religiosa, de igreja, né? A gente já nem fala se isso é bom ou se é ruim, mas vamos considerar que mas assim, mesmo você falou da academia. Não sei se eu devia falar isso aqui, mas eu falei. Não, ótimo. Mesmo você falou da academia e tal, e inseriu o texto sagrado, mesmo no ambiente da igreja, eu fui criado dentro da igreja. No ambiente dos seminários, né? Você não tinha um encorajamento à leitura bíblica olhando por esse aspecto da poesia, né? Era sempre uma leitura pesada, né? Ela era imposta, mandatária, né? e com medo, com uma espécie de terrorismo, né? Ou você lê ou, né? Engraçado, assim, eu tive talvez a graça de poder vivenciar isso de uma forma diferente, não sei se por já ser mais ligada à palavra, né, escrita, né? Mas as narrativas bíblicas me faziam assim viajar, né? E por exemplo, eu lembro quando eu aprendi o Salmo 100 com a minha avó paterna. Ela me ensinou o Salmo 100 e eu fiz até um conto sobre isso, né? Sobre essa história. E foi um negócio tão emocionante. Ela ia falando, eu entendia metade do que ela falava, mas aquela sonoridade, aquilo que ela falava me encantava tanto, né? Então, assim, o meu contato com a Bíblia desde pequeno foi sempre muito afetivo, eu diria, né? Sim. E por conta disso,
eu não tive talvez essa estranheza assim, né, de ver algo como algo árido, como nunca tive, né? Quando eu falo da minha vivência, da vivência em igreja, que não sei se é ruim ou bom, porque na verdade sobre outros aspectos, né, houve alguns engessamentos, né, na vida, sim, né? Sim. Mas também não vamos cuspir no prato que comemos, né? Eu dou graças a Deus assim de ter sido criada num lar cristão e conviver com a palavra desde pequeno e, né, eu acho que... Pelo que você está dizendo, assim, a sua experiência não foi ruim. Eu falo da minha porque a minha não foi boa nesse sentido, até por conta da liderança que a gente tinha, a mentoria que a gente tinha, era uma mentoria árida. Isso é verdade. Eu diria que era marcial, cara, conhecendo a sua história. Marcial, era uma liderança marcial, assim, eu conheço. Exatamente. Então, assim, o texto bíblico não nos era apresentado como algo para se encantar. Para se ver com o coração. Né? Exatamente. Que é hoje o exercício que nós fazemos, ou que estamos fazendo de um tempo para cá. E aí você se depara com a beleza, né? Se depara com o mistério, se depara com o fascínio, enfim, coisas deliciosas, né, do texto sagrado que dá vontade de ler, né? E ainda mais quando você pega algumas traduções como essa mensagem do Eugene, fantástico, né? Que é maravilhoso, né? Você fazer devocional com a mensagem do Eugene Peterson é uma delícia, né? E isso, não sei hoje, assim, eu não sei como é que isso está nessa comunidade cristã e nesse mercado religioso. Tá difícil saber, né? Não sei. Tá difícil saber, né? Eu acho que a grande experiência que a gente acaba tendo, ou percebendo, né? Percebendo o que acontece, ela se dá, e a gente até falou um pouco aqui sobre isso, Carlos, assim, o povo evangélico de forma geral, e aí é uma generalização que a gente sempre corre de falar bobagem, mas é uma coisa que até o Osmar Ludovico uma vez comentou aqui, a gente tem um povo hoje, Silvano, tem a impressão assim, que é mais consumidor de sermão, e aí a Bíblia ela é sempre apresentada através de um mediador, que é o pregador, seja ele quem for, e ele sempre apresenta nesse aspecto de uma fala expositiva, né? Apelando muito à questão da razão, de entender, de compreender, agora obedeça e faça. Não é que isso não seja importante, isso tem um lugar, mas a impressão que eu tenho é que essa é a grande parte do contato que se tem com a Escritura. E até o papo que a gente fez com o Osmar aqui é justamente resgatar essa leitura afetiva que você falou que desde pequeno você aprendeu. Eu acho isso muito bacana, de lidar com o texto, com a palavra de Deus, como sendo algo que fala no meu coração, né? que me traz vida, me traz alento, me traz espanto, né? Você acha que é possível ensinar quase que tudo a partir da poesia ou usando o texto poético? Eu diria que não deve se ensinar nada através da poesia. Porque, na verdade, o texto poético ele não se propõe a ensinar nada. Ele propõe a expressar. E nessa expressão, eu tenho que permitir ao outro se trazer na sua leitura. Ele poder identificar coisas ali que às vezes até nem eu quis escrever, mas ele identificou. Porque o texto literário tem essa riqueza, né? Então, se eu escrevo de tal forma a querer ensinar por meio do texto poético, eu descaracterizo a poesia. Vira prosa. Vira prosa. Mais do que isso, porque a prosa também ela pode ser muito rica em poesia. Vira um texto técnico, um texto didático, eu diria, entendeu? Um texto didático. E não é essa a intenção da poesia, né? Eu até posso fazer um poema sobre aritmética. Sim. Mas não vou ensinar matemática. Eu não vou ensinar matemática. Não vou ensinar o que é aritmética, entendeu? Eu vou dar margem ao leitor a preencher espaços, né, dessas entrelinhas ali, com a sua própria vivência, com as suas leituras de mundo e poder se trazer, né, nessa leitura. Então, o texto poético tem a narrativa também, o romance, as crônicas, os contos, o texto literário de um modo geral, né? Isso é uma característica do texto literário. Que, aliás, é um dos grandes riscos que a gente que escreve para criança corre.
né? E os teóricos dessa área costumam dissertar muito sobre isso. Por a gente tratar com um público que é criança, que está em formação, né? A maioria dos artistas que criam literatura infanto-juvenil, eles têm uma tendência a serem didáticos. Uhum. Esse foi o meu pensamento. É ser pragmático na literatura. Ser pragmático, porque é uma literatura pragmática. Vamos escrever, aproveitar aquela literatura e colocar aqui um conteúdo. Fazer dela aquela coisa da fábula, antigamente, não tinha aquela moral da história, assim, você contava a história da tartaruga e da lebre, né? Aí você qual a moral? Qual a moral no final? Que é extrair um ensino ou passar um ensino. Que não deixa de ser um tipo de texto literário, mas assim, a literatura modernista, né, a pós-modernista, pós-modernista não, depois do modernismo, ela traz uma visão exatamente da liberdade da interpretação, né? De você poder entrar no texto se trazendo. É lógico que você vai tirar conclusões dali, é lógico que também quem escreve... Mas não precisa ser tão direcionado. Tão direcionado. A ideia é mais ou menos de asas. Isso, exatamente. Fazer uma leitura Red Bull, assim, Exato. Mas de asas, quer dizer, leia e não se importe tanto em encontrar a moral da história. Encontrar a moral da história. Leia e se ache nesse texto. Há uma diferença entre ler a poesia em silêncio e ler sem falar ou ler em voz alta? A poesia ela tem uma ligação com a oralidade e com a música também, né? A declamação é uma coisa que... Que é isso que você falou do Salmo 100, por exemplo. Eu não estou entendendo, mas soa tão bonito no meu ouvido. Eu podia ter trazido um conto que eu falo dessa experiência, né? Que eu vou interpretando cada verso à medida que ela ia falando, né? Então, assim, de fato, a oralidade, você ouvir o texto poético é diferente de ler, eu acho. Né? Te provoca de uma outra forma. É uma outra forma de interação com o texto, mas eu acho que tem uma força maior. Eu perguntei por conta disso. Eu sinto, assim... eu sou, diria que, usar uma palavra meio sensual, meio penetrado, né? Quando eu ouço poesia. Na memória aqui, sabe o que eu estou lembrando? De um dia que o Jô entrevistou o Carlos Vereza. E o Carlos Vereza declamou o Salmo 23. Assim, de uma beleza. E você é invadido, né? Então, é por isso que eu perguntei, porque às vezes eu leio, né? Mas assim, essa coisa de ler em voz baixa. Mas tem tudo a ver, se dizer, você falou uma palavra sensual, porque ativa os sentidos, né? Porque quando eu ouço, um dos meus sentidos está sendo profundamente tocado por essa sonoridade, pelas rimas. Pela métrica, enfim, né? Tem mas também você está vendo gestual, você está vendo o olhar, né? Então você está sendo mais absorvida por outros sentidos. Sensibilizado, né? Do que somente ler, né? Ou se você quiser sensualizar no seu jeito. Por que não? Silvana, esse título que o livro recebeu. O que é isso? Lá em casa tem 4 mulheres em casa. O que é isso? Quando chegou, eu mostrei pra Selma, eu falei, femear é comigo. Tem muita mulher. A gente filhou muito lá em casa. Temos 3 filhas lindas e uma esposa também. Então, mas assim, uma pergunta curiosa. Eu nunca tinha visto essa palavra. É um neologismo. É um neologismo. Ou você já tinha percebido em algum lugar? Eu até achei que era meu, né? Eu achei também, verdade. Eu ter criado essa palavra. Eu até achei que era meu, mas olha só como que a palavra... Tô falando desse livro aqui, gente. É o livro que a Silvana está lançando. Esse é o recente, não é o último, é o mais recente. Cadê o Daniel? Aí, Daniel. Isso, até aqui, ó. Esse aqui, que você tá hoje fazendo uma noite de autógrafos lá na Bienal. Que, aliás, muito obrigado. No estande da editora. Recebemos o presente, né, Fê? Sim, o mimo. Aliás, falando de mimo... Aqui, e uma dedicatória de Gerson Borges. Daniel, aqui, ó, para inveja geral, né, um mimo da Silvana. Para minha coleção de canecas. Muito obrigado. Está registrado. Aproveitando, delícia. Já que você está nessa tá nos mimos, né? Aline Pignatão, muito obrigado pelo seu CD que você enviou através da Silvana, e vou ouvir com carinho. É linda. Tá joia. A Aline Encontrei você lá no Caminho da Graça, anos atrás, com
Voz linda. Carlos, mas vamos voltar ao Vamos tema. lá, vamos então. Sim, olha só, eu até achei que eu tinha, né? Te falei que aqui a gente era muito assim, dá tiro pra tudo quanto é lado. Então, eu achei que eu tinha meio que inventado esse termo, esse verbo, né? Que vem de fêmea, né? Vem de feminino. E ao mesmo tempo, assim, tanto a consoante F e a consoante C, ela tem um lugar de formação, um aparelho fonológico meio semelhante, né? Então, semear, que é com S, né? E femear, que é com F, tem uma ligação também sonora, né? E tem uma ligação de significado. O Gerson Bosch, que fez a apresentação de capa, quando eu sentei com ele e pedi que ele lesse o texto, eu falei do título, ele fez uma interpretação muito interessante. Daí a riqueza da palavra, né? Assim, da poesia. Cada um faz uma leitura que não tinha me passado, mas que é muito propícia. Aí ele falou assim, interessante, né? Semear vem de semente, semente vem de sêmen, sêmen tem a ver com masculino, né? Eu tava pensando nisso agora. Você tem o masculino e o feminino, né? Exato. Agora, femear, então, tem a ver com, né, com a femente, né? Com a mulher e tal. É isso? Eu falei, bem isso mesmo, né? Porque quando eu fui fazendo esses poemas, eu fiz a seleção, eu quis selecionar mesmo pensando na minha ótica feminina, na minha ótica de mulher. Como eu me relaciono com o outro, como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono com o sexo oposto, como eu me relaciono com os meus filhos, com a natureza, enfim, a minha ótica feminina sobre o mundo. Mas aí depois eu até descobri, né, que assim, e daí torno a dizer a riqueza da palavra poética, ela pode ser interpretada de muitas formas, que essa é uma palavra que tem a ver com um dialeto muito próprio das homossexuais femininas, né? Elas usam esse termo no sentido de dizer que elas andam com mulheres, né? E assim, embora eu seja heterossexual, né? E eu vejo assim que na verdade o texto permite essa leitura se as homossexuais quiserem, né? Mas você não construiu em cima dentro dessa ótica, né? né? Até porque eu sou heterossexual mesmo, né? Então, e até porque você você passou a saber desse outro significado quando o livro já estava pronto, já estava sim. publicado praticamente, entendeu? Estava em processo de publicação. Entendi. Então, assim, a riqueza desse termo é um neologismo e na verdade, é um termo que é cunhado com poesia. Ele permite diferentes interpretações. O que eu quis produzir com ele foi trazer a minha ótica feminina sobre o mundo, semear, né, uma visão feminina por meio da poesia. Foi esse o meu objetivo, né? Mas ele pode ser interpretado multiplamente. Mas aí deixa eu contradizer, né, ou tentar contradizê-las. Você não está querendo ensinar alguma coisa a partir disso, então? Aí tá insistindo. Isso é difícil. Do tipo, você está escrevendo com a sua ótica feminina, olhando, a sua lente para ver o mundo, né, e o todo do mundo, né? Não é uma forma didática de querer ensinar também? Não, eu diria que é uma forma de fazer se perceber o olhar feminino. Porque, me desculpem os homens presentes, mas o mundo é muito ainda... Não tem desculpas. Muito ainda machista, né? Sim, ele é muito... muito semeador. Muito semeador. Pouco femeador. Pouco femeador, né? Isso é fato. E aí, assim, eu na verdade, não é uma questão de trazer algo que seja contra o macho ou alguma coisa que seja feminista. O livro está longe de ser feminista. Claro, né? sem dúvida. O livro, na verdade, traz uma ótica humana. Eu acho... O Gerson fala bem disso, eu acho, né? Na apresentação dele. Mas com o olhar de quem é mulher, né? E às vezes esse olhar pode ser um olhar diferenciado e que ajuda, inclusive, aos homens a verem, né, o mundo sob algumas perspectivas que normalmente eles não veriam, né? Sim. Mas não no sentido de ensinar, mas no sentido de abrir o olhar mesmo, né? Mesmo com essa ascendência, né, da mulher, né, e do ser feminino, né, no mundo todo hoje, ainda a lente mais, vamos dizer assim, mais
que tem mais visibilidade é a lente masculina, não é ainda a lente feminina. A mulher não é ainda aquilo que deveria ou poderia ser nesse contexto. Eu acho que nos últimos anos, nas últimas décadas, né, com todas as modificações sociais, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, algumas conquistas a gente teve, né, como gênero feminino mesmo, mas algumas perdas a gente teve também, porque muitas de nós mulheres saímos de um extremo de submissão equivocada para entrar num lugar de domínio equivocado, às vezes, nas relações. Ou de confronto, né? Então, não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando do se relacionar femininamente com o mundo na perspectiva de se tornar mais afetiva, né? Olhar mais... Desculpa, deixa eu, para não fugir aqui, e ir para um outro... Você acha, porque é um pensamento que eu tenho, né? E aproveitando esse gancho, por exemplo, nós temos hoje algumas presidentes ou primeiras ministras e mulheres na executiva de cidades e países, inclusive, não é? Tem a Angela lá, Merkel, como uma mandatária, né, no contexto europeu e tal. Mas você não acha que elas lideram como homens? Elas são mulheres, mas lideram como homens? A palavra que eu vou usar, elas são fálicas, né? Tá. Elas são dominadoras. Né? Então, eu acho que quem... Você concorda comigo nesse sentido? Eu concordo e... Às vezes eu desculpa, Fernanda, assim, eu falo, eu quero muito uma mulher na presidência, mas queria que ela governasse como mulher. Como mulher, né? E não como homem, porque aí... o lugar social está sendo ocupado não é a questão. Não. É a questão de como lidar com a vida mesmo, né? Sim. Teve uma poeta que eu gosto muito, que eu admiro demais, a Adélia Prado, né? Nossa. E ela tem muitos textos que ela fala do feminino nessa perspectiva que eu gosto também. Sim. E ela, assim, é muito criticada no meio acadêmico. Né? Ela é muito criticada, porque ela é vista como alguém retrógrada, né? Tradicional nessa submissa perspectiva. Demais, né? Quando a questão não está na submissão ou não submissão. Não tá também nisso, acho que não. Né? Também acho que não. Quem eu acho que escreveu um livro que foi interessante nos últimos anos sobre isso foi a Isabelle Ludovico, aquele Resgate do Feminino. Não e eu conheço, acho, vale a pena, porque é interessante, porque o resgate do feminino, não do gênero, não por exemplo, o Jung usa uma outra linguagem que é da ânima e do ânimos, né? Quer dizer, que tanto homens como mulheres têm. Então, por exemplo, quando você fala, Carlos, essa questão de, poxa, eu queria uma mulher sendo presidente de uma corporação, de um país e tal, mas que assumisse, eu até aí proporia uma outra coisa, assim, de uma forma equilibrada, o seu feminino e o seu masculino, sendo mulher, evidentemente. Tirando proveito dessa sensibilidade, desse sintonismo, né? Que e quando natural, a Isabelle toca nessa questão do resgate do feminino, ela está falando da sociedade como um todo. Então não é exatamente, não é uma questão de gênero, mas a questão de elementos que o ser humano tem, até porque fomos criados por um Deus em que a gente não pode definir um gênero para ele, né? Ora, na maioria das vezes, sobretudo a partir do Novo Testamento, ele é apresentado como um pai, mas, por exemplo, há figuras femininas, vamos dizer, que são lindas, que Jesus, por exemplo, quando ele fala assim, chorando sobre Jerusalém, eu queria tratar vocês como uma galinha trata os seus pintinhos. Né? Quando Deus ele fala de um amor que é absolutamente materno. Acho que é lá em Isaías que ele fala assim, que se sua mãe, né, ainda que a mãe esquecesse um filho, eu não esqueceria de você. Quer dizer, ele usa essa linguagem fazendo referência a um amor feminino, né, materno. Essa coisa do colo da mulher, né, do colo da mãe, né, esse acolhimento, esse entranhar, né, de vida é um negócio. Agora, deixa eu ler um e-mail que na mulher, como dizem, está como nunca em qualquer outro ambiente do mundo não existe, né? Está na mulher isso, né? Mas talvez está deixando de estar, talvez, não é? Eu Porque a gente está construindo uma sociedade em que as mulheres né? buscando uma condição que foi negada durante décadas e séculos,
elas acabam assumindo uma posição, não como mulheres, mas é isso, mulheres fálicas, essa questão, estamos aqui para bater, então vamos, quer dizer, e às vezes eu até questiono assim, num pensamento muito rudimentar, que assim, quer dizer, vocês querem assumir posições que eles eram de homens, assumindo aquilo que de pior tem nos homens. Pois é. Exatamente. Né? Escolha ruim. A gente tem coisa boa também, né, cara? Mas, Mas o último poema desse livro chama Solitude, depois vocês podem ler. Eu li. Que fala exatamente de como tanto as mulheres quanto os homens estão meio perdidos, estão muito sós. Exatamente por essa, os papéis, na verdade, ficaram frágeis socialmente, mas não só os papéis, esses afetos, essas maneiras de lidar com o mundo, né, ficaram meio perdidas. Isso poderia ter alguma relação com vamos usar o termo para não ferir, né, meus queridos e queridas que nos ouvem, mas assim, de alguma forma, isso que você acabou de dizer fez com que a homossexualidade, tanto masculina quanto feminina, tivesse um crescimento ou ganhasse mais visibilidade, por exemplo. Quer dizer, à medida que você falou da fragilidade do ser feminino e do ser masculino, quer dizer, abre um espaço para um outro tipo de afetividade. Com outras afetividades. Acho que sim. Tanto do ponto de vista do homem quanto das mulheres, né? Porque o que elas estão procurando como mulher não estão encontrando, né, nos homens, porque sentem que esses homens estão meio perdidos, né, nos seus afetos, e elas acabam encontrando em seus pares, né? Da mesma forma, os homens, eles se sentem meio perdidos diante das mulheres que cresceram tanto. E os apequenam, né? Que os apequenam, né? Exatamente. Conheço muitos homens apequenados, exatamente, né? Diante das suas mulheres. Fragilizados, né? Despotencializados como homens, né? Então eles acabam buscando seus pares também. Eu acredito que sim. Não tenho, né, base científica para afirmar isso, mas eu acredito que sim. Eu peguei essa sua fala que eu achei importante. Posso ler o e-mail que chegou? Lê lá. Do Gilson, de Nova Friburgo. Olha, ele está dizendo o seguinte: a poesia pode até não ser adequada ao ensino. Mesmo assim, eu prefiro aprender com ela, até mesmo pela liberdade de interpretação. E eu acho que o Gilson tocou numa coisa que é muito interessante. Obrigado pela defesa, Gilson. A poesia, tô brincando, ela não se propõe a ensinar. Não, mas eu entendi. Mas ela ensina. Então, entendi. Mas a gente aprende com ela. O que é diferente. Né? O que você colocou foi para mim foi um ensino. Valeu muito. A gente aprende. O pessoal da Estação Ipiranga, Recife, Pernambuco, mandando um abraço. Especialmente para você, bispo do Caminho da Graça. Um abraço, Estação Ipiranga. Sei de você. Cadê? Eu tinha achado que eu achei aquele. Universo de comunhão que você falou? Não, o Deus. Lá vem ele, né? Não, eu queria ler um pedacinho, eu achei muito legal, as imperfeições de Deus. Né? O recanto agostiniano. Que o poema é assim: ó, Deus, quem é você? Quem é você? O Senhor é indizível. Este é o seu defeito. E aí, para mim já foi suficiente em termos de... Ainda bem que isso é poesia, né? Mas é interessante isso. Ainda bem que Deus é gracioso, né? Mostra-se invisível, ninguém compreende sua estabilidade. Invariavelmente produzindo mudanças. É esse paradoxo, né? Um Deus que não muda, mas que gera tanta mudança. Né? Não é novo, não é antigo. Age sempre em descanso. E de novo outro paradoxo. Se está descansando, por que está agindo? E se age porque não descansa, quer tudo e nem precisa de nada. Completo e buscando algo. Ama com ardor, sem desassossego, volta atrás sem arrependimento, desfaz a ação, mas não a resolução. Isso é teologia. Muito bom. Em forma de poesia. Aliás, acha sem ter perdido. Um pezinho no Agostinho. Sim. Como eu tenho preferido poesia nesses últimos tempos. Acha sem ter perdido, poesia, recebe, ainda que não precise precise de nada. Não deve a ninguém, mas paga. Nunca perdeu ou ganhou, mas tem devedores. Quem é você, Deus? Quem sou eu? Eu achei fantástico esse poema. Achei assim que dá para... Muito lindo. Dá para meditar muito. Lendo poesia,
sem você querer ensinar, mas a gente aprendendo sobre Deus. Impressionante. Certeza, porque a gente reflete, né, sobre os temas, sobre a vida. Eu acho que a gente aprende. Agora, alguém pode pegar esse texto e fazer leituras muito diferenciadas da que você fez. Então, não, e eu posso ler ele daqui 6 meses e ver de outra forma. Ter outros insights, exatamente. E eu que escrevi, eu não tenho domínio sobre essa leitura, entendeu? Por isso que não tem como ser alguma coisa que se quer ensinar. Na verdade, é alguma coisa que quer se expressar. Sim. E na minha expressão, eu posso te edificar, usando a palavra cristã, né? Posso te edificar, posso te agraciar com a poesia, né? Fazer bem. Fazer bem. E a poesia em algum momento deixa de ser sua, né? Isso que é muito interessante. A partir do momento que eu leio e começo a me apropriar de algumas coisas, ela passa a ser minha. Sim. Nessa apropriação, né? Muito interessante. E essa identificação que de fato produz leitura, né? É isso que é ler. É quando você se coloca no texto, você faz a passagem. Essa semana eu estava conversando com uma autora lá, Capixaba, e o marido dela, e ele usou essa expressão, né? Você faz a passagem, né? Você entra para dentro do texto, né? Isso que é de fato ler um texto, né? Você acha que se tivéssemos mais femear do que semear, teríamos menos guerras no mundo? Eu diria que o que precisa é o equilíbrio mesmo dessas visões, dessas forças, né? Eu não vejo assim, eu não vejo um mundo que seja só fêmeo, né? E também não dá para romantizar esse mundo fêmeo, né? Porque não dá, porque tem as guerras seriam outras, né? Seriam outras, né? As guerras seriam de outra forma. Então, mas o que me veio à mente, assim, o que eu me lembro da história, quem provoca e declara guerra são os homens. Sim. As mulheres entram em tramas, né? Normalmente. Então, né? são guerras diferentes. São outros níveis de guerra. Em tramas, né? Porque assim, voltando a Agostinho, eu acho que não é desconsiderar. Rupturas, né, enormes na história que deram em guerras ou em novas nações, inclusive, né? A Inglaterra, por exemplo, né, muda de religião praticamente, ou de pensamento religioso, né, a partir desses bastidores, né? Mas eu fico imaginando que tipo de guerra nós teríamos, né? Cara, não seriam melhores do que as que temos? Não sei. Olha, Com 4 mulheres em casa, eu não sei. eu sempre vivi em ambientes muito femininos por conta de ser educadora, né? A maioria das minhas colegas de trabalho, que eu trabalhei com crianças pequenas, eram mulheres. Eu dei aula no curso de pedagogia, só tinha aluna mulher, né? E olha, um tanto de mulher junto dá uma confusão também, entendeu? Então eu acho que é o equilíbrio das coisas, né? Assim, quando eu falo do femear, não falo numa perspectiva de ser em detrimento do semear, né? Mas simplesmente do lugar de onde eu falo. Não é mudar de lado, né? É combinar os lados, né? Exatamente. E eu assim, me trazer, porque eu não posso falar de um outro lado que não seja esse, entendeu? E eu acho assim, tanto usando essas duas palavras, eu acho que tanto o semear quanto o femear, eles têm uma característica que aí é do gênero humano, que é do pecado, e da necessidade que ambos têm da redenção, da graça, da transformação, do crescimento no amor, naquilo que Jesus vem e apresenta pra gente. Então, acho que não dá assim para dizer. Escolher o que eu coisa acho, Carlos, é que a gente acaba percebendo mais porque na história da humanidade há uma predominância masculina, então a gente vê mais evidentemente... Tem mais visibilidade, né? A maneira como que o mundo masculinamente foi conduzido, mas eu acho que é a questão do ser humano, e é independente. A gente pisa na bola. E as mulheres sabem ser muito manipuladoras também, né? Sim. Elas sabem dominar de outras formas. Sim. Às vezes o Joãozinho vai sempre jogar historicamente, bomba, né? Sim. por causa da Maria. Com certeza. Mas é isso. Então, legal. Poder não lhes falta. Exatamente. Então, assim, eu acho que não é essa a mesma questão. Quem é a escritora hoje que você admira, assim? Em termos de poesia, Adélia Prado. Adélia eu me identifico mesmo. A nossa muito admiração mesmo, né? também. Eu gosto muito da Cecília Meirelles, mas a Adélia está aí, né? Está produzindo, né? Então, eu gosto muito mesmo, assim, acho
Até porque ela dialoga muito com a fé também, Sim, né? Com o religioso, sim, com a espiritualidade, né? muito. E eu acabo me identificando muito com isso, né? Na verdade, para mim, ela resgata uma espiritualidade que a nós todos nos falta, né? Sejam quais forem as facções religiosas, né? Nos falta. Ela resgata um valor de espiritualidade do cotidiano, né? Do simples, né? De trazer Deus pro chão, pra vida, né? Isso, como ela lavando louça. Limpando o peixe. Limpando o peixe. Do lado. Aquele é muito bonito. Aquele poema é lindo, Super criticado pelas feministas, mas enfim. Então, uma vez a gente leu junto na cozinha aquele poema em casa. Deu até vontade de fazer peixe, né? Exatamente. Não, mas o que você quer que é legal? De enriquecer esse relacionamento. Marido e mulher, especificamente, estou falando do meu caso, contando uma coisa muito pessoal, mas assim, sem ou com menos desse olhar culturalmente aprendido de quem é você, quem sou eu, qual é o seu papel tão, quem é meu. Não, putz, a gente está junto aqui, a gente vai curtir algo que está acima dessas questões que foram ensinadas pela cultura, pelo tempo. Então, questões contábeis, né? Você está rica escrevendo. Essa foi a parte do humor da tarde. Se eu tivesse, eu não ralava de manhã e de tarde como professora. Né? O que você ganha escrevendo, publicando esses livros, ou o que você paga? Como é que ainda essa relação é uma relação ainda a dever, né, do tipo... Completamente. No meu caso, né, eu sei que tem autores, tem escritores que hoje vivem disso no Brasil, mas são assim uma minoria, né? Continua sendo uma minoria. Continua sendo uma minoria. Eu, então, que sou de um estado, né, culturalmente muito exprimido entre estados importantes do país, né? Onde quase a gente não tem editoras, né? Quase a gente não tem a possibilidade de veicular aquilo que a gente produz, né? Não só no campo da literatura, das artes de um modo geral. Minha terra, eu adoro a minha terra, mas ela é muito assim, ela está exprimida mesmo entre Rio, São Paulo, Bahia e Minas, né? É uma passagem ali, né? Então a gente tem muito poucas oportunidades. Eu me considero assim muito abençoada por Deus, né? Mas também fala sério, sem ser pentecostal, um estado que tem como capital Vitória e chama Espírito Santo. Pô, vocês querem mais o quê? Não, eu não quero mais nada. Eu só quero mais oportunidade de poder divulgar o meu trabalho. Mas assim, financeiramente eu não tenho nenhum ganho hoje com a literatura. Efetivamente não tenho. Aliás, quem produziu esse livro do bolso fui eu, né? Assim, sim, então, você mesmo que eu que produzi, se financiou. Eu que financiei. E assim, a minha tentativa é apenas de não tirar do meu sustento que vem, né, do trabalho como pedagoga e professora, tirar para isso. Eu quero que meu trabalho se sustente. Pelo menos isso, né? Se eu tiver oportunidades a mais aí, mas hoje é assim, né? Mesmo os livros que são editados por editora, o percentual que eu recebo de direito autoral é muito pequeno, né? Trimestral é um valor muito, muito irrisório, assim, diante do trabalho, né? Então eu não tenho essa perspectiva, assim, meu sustento não está ligado à literatura, né? Eu fiz questão, algumas pessoas até acham que isso é uma visão não muito boa, né? Mas assim, eu fiz questão de separar mesmo, entendeu? Eu vivo disso aqui e eu produzo literatura. E nessa coisa do direito autoral, você... isso é feito hoje com uma certa lisura? Você se sente recompensada de algum modo, ou você é injustiçada, como que a gente mais ouve por aí, que na os verdade direitos autorais, a gente não tem muito controle sobre isso. Por mais que haja uma prestação de contas dos editores, a gente não tem controle, né, do que é vendido, do que é negociado. A gente tem que acreditar, né? Do que é escaneado. Exatamente. Porque o seu material está na internet. Está na também, internet, né? Então assim, o que eu quero é poder, de alguma forma, produzir, por meio de editoras ou não, né? Mas que esse trabalho se sustente, né?
Então, assim, esse, por exemplo, fui eu que produzi, mas eu fiz questão de um percentual dessa edição, inclusive de ser de doação mesmo, né? De presentear pessoas, porque nesses 3 últimos anos, por exemplo, o diálogo com algumas pessoas da internet, inclusive vocês, né? O próprio Papo na Rede e outras pessoas interessantes que eu tenho conhecido na internet, me possibilitaram, me inspiraram em muitos momentos a escrever o que eu escrevi, né? Então, assim, quando eu produzi o livro, eu falei para Deus assim, eu queria muito poder presentear, né? Pessoas que me abençoaram nesse processo. Às vezes nem sabem, né? Mas que eu gostaria de poder deixar claro isso, né? Assim, como me abençoaram mesmo para chegar a produzir o livro como ele está, né? Então eu não tenho essa intenção mesmo de ganhar dinheiro. Mas não deixem de comprar, viu, gente? Lógico. Pelo amor de Deus, né? Chegou mais um e-mail de Niterói. Olha, a Carlota, ela tá dizendo o seguinte, que no dia que as feministas resolverem ser femininas, o mundo de fato seria melhor. Obrigado pelo e-mail, cara. Obrigado. Silvana, obrigado você também por ter parabéns, abrido essa brecha da sua tarde. Não parabéns. Só por semear, né? Mas por toda a pelos sua seus obra, vários né? livros. A gente não bom. conseguiu mostrar todos, mas vários. As pessoas podem ter acesso aos que não estão sendo editados ainda, né? Que não são de editoras, que os direitos estão na mão de editoras, no meu blog. Tem vários que estão lá e a capa, as referências dos outros também estão lá. Sim, legal. Repete o endereço do seu blog. É www.pinheirosil.blogspot.com.br. Tá. E você tá no Facebook, né? No Facebook como Sil Pinheiro. Tem uma É. página agora também que eu fiz, Silvana Pinheiro, né? Tem a sua página. Agora eu criei Tá. uma página também no Facebook, joia. né? Legal, que bom. E Deus te boa, abençoe nesse tempo em São boa Paulo. estada em São Paulo e na Tá Bienal. bom. Eu não vou ter chance de ir na Bienal, não consegui. Tomara que a sua vinda traga chuva. Falou que tá chovendo pra caramba. Lá Nossa. chove bastante, numa época que normalmente não chove, tá chovendo bastante. Que então. coisa, né? Tomara Pra bem a lá, chuva pra cá. é isso então. Tá chovendo lá. Pessoal, até a próxima quinta, se Deus permitir, evidentemente, se não cair nenhum telhado aí mais na cidade. Gente, orem pelo Fernando, porque o Fernando agora, ao Precisa andar de pela capacete na cidade, é atingido. Um abraço gente. para vocês, Beijo. gente. Até a Obrigada. próxima Tchau. quinta.